Fórum de São Paulo. Com certeza é um nome que surge em toda discussão sobre política na América Latina, não é mesmo? Para alguns, é um simples fórum de debate. Para outros, é quase uma conspiração para dominar o continente. Mas o que ele realmente significa? Vamos juntos separar os fatos da ficção e entender melhor essa organização tão polêmica. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa definindo o que é o foro, depois volta no tempo para entender como ele nasceu, ali no finalzinho da Guerra Fria. Em seguida, vamos dar uma olhada em quem são os membros e o que eles dizem querer, para então mergulhar nas críticas e controvérsias. E por fim, a gente discute o legado que essa história toda deixa para a região. Certo, vamos direto ao ponto. Antes de entrar em qualquer polêmica, a gente precisa responder a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que é o Foro de São Paulo? Na sua essência, o Foro de São Paulo é um grande ponto de encontro. Pense numa conferência que acontece de tempos em tempos e que reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina e do Caribe. O ponto crucial aqui é o seguinte: não se trata de um governo único, nem de uma estrutura com um chefe mandando em tudo. É, por definição, um espaço para diálogo. Ok, mas para a gente entender por que esse fórum foi criado, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. O mundo estava passando por uma mudança gigantesca, e esse contexto é a chave para entender tudo. Essa linha do tempo aqui mostra o cenário todo. Em 89, o Muro de Berlim vem abaixo e, com ele, a esquerda no mundo inteiro entra numa crise profunda. O futuro parecia totalmente incerto. E aí, como uma resposta a esse vazio, em 1990, o Partido dos Trabalhadores aqui do Brasil resolve chamar uma reunião. Um ano depois, lá no México, o nome Foro de São Paulo é oficializado. Nascia ali uma tentativa de reorganizar a esquerda para essa nova ordem mundial. E quem estava por trás disso? Bom, os principais articuladores dessa ideia foram duas figuras de muito peso: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fidel Castro, de Cuba. O objetivo deles era bem claro: criar um novo espaço para conversar por uma esquerda que se sentia meio órfã e isolada depois do fim do bloco soviético. Então, essa é a origem da história. Mas quem é que faz parte do foro hoje em dia e quais são os objetivos que eles mesmos declaram? O alcance é bem grande. Como a gente pode ver, são mais de 100 partidos e movimentos políticos espalhados pela América Latina e pelo Caribe. Essa diversidade toda é uma das principais características que definem a organização. E essa variedade de membros é o que chama a atenção. Na lista, a gente encontra desde partidos que chegaram ao poder, como o PT no Brasil e o PSUV na Venezuela, até o histórico Partido Comunista de Cuba. E aí entram também os mais controversos, claro, como o Comunes da Colômbia, que é o partido formado por ex-membros da guerrilha das Farc. É justamente essa mistura que define a identidade do foro e, ao mesmo tempo, alimenta uma boa parte da polêmica que existe em torno dele. Mas o que eles dizem que querem fazer? Oficialmente, os objetivos do foro são aprofundar o debate, trocar experiências, promover a integração da região e construir um continente que seja mais justo e soberano. Um tema que sempre aparece é a oposição ao neoliberalismo, quer dizer, a políticas de livre mercado, privatizações e ao que eles chamam de imperialismo, que geralmente é uma referência à influência dos Estados Unidos por aqui. Agora sim, chegamos na parte mais delicada, as críticas e as controvérsias que seguem o foro desde que ele foi criado. É aqui que a história ganha contornos bem diferentes. Esse quadro aqui resume perfeitamente as duas narrativas que batem de frente. De um lado, o que o foro diz ser um espaço para diálogo. Do outro, a visão dos críticos, um projeto todo coordenado para instalar governos socialistas no continente. São duas interpretações que não poderiam ser mais opostas sobre a mesma organização. Mas quais são exatamente as acusações? Elas costumam gerar em torno de 3 pontos principais. Primeiro, o suposto apoio a governos vistos como autoritários, tipos de Cuba e da Venezuela. Segundo, as conexões com grupos armados, principalmente as Farc na Colômbia. E terceiro, a famosa teoria sobre uma agenda secreta para criar a URSAL, a tal União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E no fim, tudo se resume a isso. Quem defende o foro diz que os críticos criaram um fantasma comunista só para botar medo nas pessoas. Já quem critica insiste que não é fantasma nenhum, e sim uma conspiração real, com o foro agindo como o cérebro de tudo. Então, depois de tantos anos, qual é o saldo? Qual o legado que o Foro de São Paulo deixa para a gente? De que forma ele realmente moldou a região? Existe um certo consenso de que o auge da influência do foro foi lá no começo dos anos 2000, durante a chamada Onda Rosa, quando vários governos de esquerda assumiram o poder na América Latina. Hoje, o poder de influência direta do foro é algo bem mais questionado. Mas a sua força como símbolo e como alvo de polêmicas, essa continua mais viva do que nunca. E isso tudo nos traz a pergunta que fica no ar até hoje. O Foro de São Paulo é uma plataforma legítima para o diálogo? Uma forma de movimentos soberanos se adaptarem aos novos tempos?
Ou será que é um projeto ideológico antigo, uma relíquia da Guerra Fria, com uma agenda secreta e que pode ser prejudicial? A resposta, pelo visto, depende totalmente de para quem se faz a pergunta.